Boa noite, pessoal. Vamos aqui fazer mais um vídeo, tratar daquele assunto do coronavírus. Agora em específico, no estado do Amazonas, a cidade de Manaus como ponto principal. Irei abordar por que essa região virou o epicentro da doença, E aqui eu vou listar 3 problemas que aconteceram que eu vejo que potencializou, O primeiro problema que eu vejo, isso aí eu escutei já, porque eu estou na cidade de Manaus, eu moro em Manaus. No meio de fevereiro, final de fevereiro, quando iria aparecer ainda o primeiro caso no final de fevereiro, as pessoas, quando falavam dessa doença aqui em Manaus, eles alegavam, aqui é quente, então o calor ele vai matar o vírus, não vai deixar o vírus se propagar, e muita gente acredita nisso. Só que aí tem uma questão de informação, e até de estudo, na escola, quando a gente aprende. Porque o vírus, ele é uma polêmica dentro da ciência. Metade da ciência, vou falar metade para dar uma ideia. Metade da ciência acredita que ele é um ser vivo e a outra metade não. Porque quando ele está no ambiente, num ambiente sem contato com nenhum, com nada orgânico, ele não é vivo, é como se ele fosse um pedaço de rocha, como se ele fosse uma areia, ele não é vivo, ele não representa nada, ele não está respirando, ele não está se alimentando, ele está inativo. É como se ele estivesse numa hibernação eterna. Se ele não tiver contato com nada orgânico, ele nunca vai se reproduzir, nunca vai se alimentar, nunca vai fazer nada que um ser vivo faz. Então, ele não tem essa dele, ele vai morrer no calor, ele vai morrer no frio, Já foi falado que no frio, geralmente essas doenças de tipos virais, nessa questão da respiração, pulmonar, eles são mais frequentes porque a gente fica mais em ambiente fechado, geralmente fica todo mundo junto porque está frio, então é mais fácil ele propagar naquele ambiente, porque está todo mundo unido, então ele acaba propagando. Só que o vírus, ele pode estar tanto num lugar quente como num lugar frio. É claro que num deserto do Saara, como não tem ninguém, é um lugar inóspito, provavelmente muito difícil alguém vai pegar. Eu acho que até aquela região da África mesmo tem poucos casos ali, tirando o Egito, que o Egito ele parece muito com Manaus, que eu vou abordar os pontos aqui que vocês vão ver que parece. Então acaba, mas na área deserta mesmo, na área que tem só deserto, é muito difícil. Ou então no meio da Antártica que não tem ninguém, é um frio do caramba, mas é muito difícil vai ter essa propagação de coronavírus nos animais, vamos botar assim, já que não tem muita pessoa lá. E o vírus também, ele tem uma membrana. O que acontece com ele? Ele não, vamos botar assim, no ambiente externo ele não morre, ele é destruído, É como se você destruísse uma rocha. Ele tem uma membrana de gordura que quando você passa o álcool em gel, aqueles produtos químicos todos, essa substância, ela destrói aquela capa dele. Então, mesmo que ele entre em contato com algo orgânico, ele não vai conseguir sobreviver, não vai conseguir reproduzir, não vai conseguir fazer o estrago ali dentro daquele sistema orgânico ali, Então, esse foi o primeiro ponto. O pessoal achar que o clima iria influenciar. E o problema é que aqui em Manaus, ainda mais a época que a pandemia começou a se espalhar, é o inverno amazônico, ainda mais o mês de abril e maio. São as épocas que mais chovem aqui, e quando chove fica um clima. Para uma pessoa de fora não vai achar frio. Eu, nos primeiros anos que eu morei aqui em Manaus, eu não achava, eu achava o ano inteiro quente. Hoje eu já estou me adaptando ao clima daqui, então eu já acho que faz um friozinho nessa época. E o pessoal daqui usa casaco, entendeu? Usa calça. Eu raramente uso casaco em Manaus, só quando eu vou no shopping, no cinema, o pessoal bota um ar absurdo lá, eu levo o casaco para ficar dentro do cinema. Agora, na rua, só que o pessoal daqui fica, porque eles acham frio. Então essa teoria do clima, ela meio que não faz sentido. E o pessoal estava acreditando nisso, Então, nós chegamos em outro problema, questão de governo. Existe uma polêmica de como o governo
né, federal começou a tratar esse assunto, uns falam que ele banalizou, outros falam que ele está agindo certo, coisa e tal. Só que o problema é que muita gente, né, se influenciou por algum discurso, ou que não foi, né, não foi falado assim corretamente, ou então que as pessoas não entenderam, que a doença não existe, né, que é uma bobeira, que o grupo de risco, ela não é do grupo de risco. Só que aí, para aí um pouquinho, pessoal. Você vai no médico, vamos botar assim a população, o grosso da população. Você vai no médico todo mês, ou então todo ano ver o que você tem? Se você, ainda mais se você está numa faixa ali, né, de adolescente ali dos 14 anos, 13, 14 anos, até os 40, tu fica aí no médico todo ano? Você não fica, a maioria da população não fica. Então como é que você sabe que você está no grupo de risco? Tem gente que tem problema de alguma coisa que não sabe até hoje. Aí o pessoal, não sou do grupo de risco, tem que continuar. E quando começaram a fazer as medidas de quarentena, não vai ter quarentena, eu vou continuar indo. Tem bairro de Manaus que as coisas estão funcionando normais, pô. O pessoal não está nem aí se está tendo a doença, se não está tendo a doença. O pessoal não está nem aí. Então, negligenciaram a doença. E isso reflete uma coisa que eu vou tocar no assunto logo acima, do século XX, né? Porque existiu a suspeita que o nosso presidente, ele tá com a doença, porque não quis mostrar, aí ficou numa guerra, até o STF entrou no meio para falar que ele tem que mostrar. Então, na época da gripe espanhola, no começo do século XX, o presidente do Brasil, Rodrigues Alves, ele morreu de gripe espanhola, que era a pandemia da época. E se assemelha muito com o que está acontecendo hoje, porque tem essa dúvida se o presidente tem ou não a doença, e o sistema de saúde não está dando conta, porque o pessoal negligenciou, né? A doença veio, e aí agora nenhum hospital está dando vazão, está tudo lotado, né? A UTI, as enfermarias normais estão todas lotadas, e o pessoal está uma preocupação assim, o estresse está num nível altíssimo. E a mais importante, o item mais importante, por que Manaus virou o centro, né? O Amazonas, tem até a cidade de Manacapuru, que é menor que Manaus, bem menor, só que proporcionalmente ela é a pior cidade do Brasil na questão do Covid, é a pior, Manacapuru. Só que Manaus, né, da região, uma das capitais, né, e também das cidades assim mais divulgadas, é Manaus. Só que de cidade mesmo é Manacapuru. O que aconteceu? O meu pai sempre me falava, os Estados Unidos, ele tomou ali uma blitz do Vietnã, na guerra do Vietnã, porque eles não fizeram a lição de casa, né? Um ano antes de começar a guerra do Vietnã, né, em 1954, estava acabando a guerra da Indochina, né, onde a França foi lá, porque aquela região já foi colônia francesa, eles estavam lá guerreando, coisa e tal, e um general escreveu um livro, um general francês escreveu um livro falando da guerra da Indochina. Só que os Estados Unidos não leram, estavam nem aí, nós vamos ganhar, lá só tem baixinho, só tem aquele pessoalzinho caipira que vive no mato, nós vamos meter... E chegaram lá e apanharam, porque não fizeram a lição de casa. O que aconteceu aqui, nessa região? O Brasil como um todo, mas nessa região, em princípio, não fizeram a lição de casa, né? Ninguém, o brasileiro em si, ele não tem paciência de procurar informação ou de revisar os erros do passado. Ele continua fazendo os erros. É um problema não só do Brasil, como do mundo. Porque se a gente for pegar, né, quando a doença saiu da China e foi para a Europa, e tomou a Europa e começou nos Estados Unidos, já era para o mundo começar a ficar ligado. Né? Quando ela saiu de um continente para o outro, já era para ficar ligado. Só que o pessoal ficou retardando. Se eu não me engano, até a pandemia foi declarada só em 11 de março. Demorou um pouquinho, estava com medo de declarar, coisa e tal. Mas vamos lá. Em 1918, né, tinha acabado a Primeira Guerra e começava a pior desgraça da história das pandemias, a gripe espanhola. No mundo, ela matou 50 milhões. No Brasil, foram 35 mil. Nenhuma pandemia matou mais do que a gripe espanhola no Brasil, né? Se eu não me engano, agora o coronavírus bateu 8 mil. 8 mil pessoas mortas, né? Já foi mais que o H1N1, que foi 2.100, 2.000 alguma coisa. Já bateu o H1N1, mas a gripe espanhola foram 35 mil, né?
No Amazonas, hoje eu estou fazendo um vídeo dia 6 de maio de 2020, o Amazonas tem 751 mortes. A cidade de Manaus, ela tem 532 mortes, né, confirmadas, documentadas de coronavírus. A gripe espanhola em Manaus, né, em 1918 a 1920, ela matou 900, tem dados que falam 900 pessoas e tem dados que falam quase 900. Ou seja, estamos chegando perto. Só que o detalhe é que a gripe espanhola, ela teve durabilidade de 2 anos. Enquanto o coronavírus, em Manaus, a primeira morte foi no dia 24 de março. A gente tem um pouco mais de um mês. Um pouco mais de um mês. O primeiro caso foi dia 13 de março. No Brasil foi dia 26 de fevereiro. Né? Temos aí 2 meses. 2 meses de pandemia. E Manaus já está quase no número da gripe espanhola. Né? E o Brasil está com 8 mil mortes. Então, são números assim que são complicados. Aí existem várias denúncias de que não, tem gente que está entrando na conta e não morreu de coronavírus. Mas esse foi o maior problema. Porque todo mundo estava com medo justamente disso. Ia ter muita gente doente, iriam lotar os hospitais, né? Os hospitais iriam ficar lotados. Então as pessoas que têm outras doenças iriam tentar se consultar, iriam tentar se tratar e não iriam conseguir. Esse foi o medo. E aí teve gente que precisava fazer hemodiálise, morreu. Teve gente que estava tendo infarto, morreu. E outras doenças também, e foram morrendo. Então o Manaus, que estava acostumada, né, no mesmo período do ano passado, a enterrar 20 pessoas, 30 pessoas, nesse período, agora está enterrando mais de 100, 110, 120. Então, pessoal, a crise aqui em Manaus, né, e no Brasil como um todo e no mundo, porque muitos países não levavam a sério, países de primeiro mundo não levavam a sério. Só que aqui teve isso. O pessoal não quis olhar para trás, estudar o que aconteceu no passado. E simplesmente essa informação morreu. Parece que a gripe espanhola, até eu pensava isso, porque quando eu fui estudar eu tomei um choque. A gripe espanhola, eu achava que ela ficou num reduto ali só de Europa, Estados Unidos. E o pior, eu acho que ela nem começou na Europa, foi nos Estados Unidos. O pessoal não estuda isso. Aí como ninguém estuda, o negócio acontece. Aí depois de acontece, todo mundo estuda. Então, que a gente possa buscar mais conhecimento, justamente para a gente se prevenir quando acontecer alguma coisa. Porque senão toda vez a história vai ficar se repetindo. E aí vai ser tragédia em cima de tragédia. Então fiquem com Deus, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo. Se puder, compartilhe e se inscreva no canal.